O Livro dos Médiuns, item 16, fenômenos espíritas, assim como os fenômenos magnéticos, antes que se lhes conhecesse a causa, tiveram que passar por prodígios. Ora, como os sépticos, os espíritos fortes, isto é, os que gozam de privilégio exclusivo da razão e do bom senso, não admitem que uma coisa seja possível. Então essas pessoas que acham que eles têm o dono, são dono da razão, dono da verdade, eles começaram a duvidar daquela situação. E por muito tempo aquilo ali foi passado como prodígio. As pessoas assistiam às mesas girantes, normalmente faziam festas para provocar aqueles fenômenos, até que foi se estudando, foi buscando ver que aquilo lá não era tão simples, e quando começou a sair as publicações espíritas mostrando a seriedade do que estava por trás daquela brincadeira, muitas pessoas foram se afastando, foram se abstendo daquelas brincadeiras, e com o passar do tempo ela acabou. Desde que não a compreendam, de todos os fatos considerados prodigiosos, fazem objeto de suas zombarias, pois que a religião conta grande número de fatos desse gênero. Não creem na religião e daí a incredulidade absoluta. O passo é curto. Explicando, a maior parte deles, o Espiritismo lhes assina uma razão de ser. Então, os fatos ocorridos, os fenômenos ocorridos, a forma com que eles ocorriam, eles eram explicados e aí tinha uma razão de ser. Aquilo ali não era mais uma situação qualquer que tinha acontecido. Era uma situação que aconteceu baseados em uma série de possibilidades que podem ser explicadas e repetidas, desde que as partes envolvidas sejam as mesmas. Ou seja, tenha-se o médium e tem os espíritos para provocar o fenômeno. Essa é a condição sine qua non para se começar a admitir os princípios da espiritualidade superior, os princípios que devem ser embasados para que todos os fenômenos sejam estudados e possam acontecer com segurança. Então todos nós temos que ter o momento certo de agirmos dentro daquilo que a gente se propõe, adquirindo primeiramente o conhecimento para que depois a gente possa entender cada um daqueles fenômenos e podermos agir com segurança, com responsabilidade. Vem, pois, em auxílio da religião, demonstrando a possibilidade de muitos que... um detalhe importante. Quando a pessoa sabe que as religiões estudam esses números de fenômenos, que esses fenômenos acontecem dentro das religiões, e elas deixam de acreditar, elas acabam se tornando incrédulas ou revoltadas. Então a doutrina espírita vem nos esclarecer, nos mostrar aquilo, as possibilidades e o entendimento de cada possibilidade para que tudo seja feito da melhor forma possível, para que os fenômenos ocorram de forma controlada e segura, repetindo, desde que as circunstâncias sejam as mesmas ou muito semelhantes, para que então tenhamos a partir dali uma razão lógica e principalmente um objetivo superior para usarmos aquelas situações, para usarmos da mediunidade para provocar esse ou aquele fenômeno. Vem, pois, em auxílio da religião, demonstrando a possibilidade de muitos que, por perderem o caráter de miraculoso, não deixam, contudo, de ser extraordinários. E Deus não fica sendo menor nem menos poderoso por não haver derrogado suas leis. Então muitos dos fenômenos que às vezes acontecem, que as pessoas acham que é muito extraordinário, e é extraordinário, é um fenômeno bonito de se ver, bonito da gente ouvir a história, mas em compensação nós temos que ver a outra contraparte, que esses fenômenos, eles têm uma finalidade útil e não diminui Deus, apenas mostram que nós estamos aperfeiçoando o nosso entendimento e nosso conhecimento sobre Deus e suas leis. Isso é importante ficar bem sedimentado no conhecimento, na mente das pessoas. De quantas graçolas não foi objeto ou fato de São Cupertino se erguer nos ares? Ora, a suspensão aérea dos corpos graves é um fenômeno que a lei espírita explica.
Então, São Cupertino podia flutuar, é o chamado levitar. Ele levitava. Existem pessoas que conseguem fazer isso, são poucas certamente, mas existem. Há tempos eu vi uma reportagem de uma menina na Rússia que ela sai andando, quando ela percebe que está sendo observada, ela desmaterializa num lugar e materializa no outro, distante. Truque de filmagem, não vou julgar os fatos, estou relatando um fato. E a outra, muito interessante, a pessoa ia ser atropelada, uma senhora, aparentemente uma senhora, vem lá correndo, uma pessoa de cabelos compridos, e pega o cara e bota ele lá na calçada. Ele fica muito assustado, não sofre nenhuma lesão e ele não é atropelado. E o cara para a carreta que vinha, a caminhonetezinha, olha para um lado, olha para o outro, e aonde ele foi desmaterializado fica um fulcro de luz. E fizeram vários estudos naquela situação e não encontraram fraude, pelo menos aquilo que estavam sendo explicados na internet. Mas são fatos perfeitamente explicados pela doutrina espírita, desde que um médium seja um médium de efeitos físicos. Ele pode simplesmente tirar aquela pessoa dali, colocar em outro lugar, num passo, entre aspas, de mágica. É sobrenatural, extraordinário? Sim, mas tem explicação. Fomos dele pessoalmente testemunha ocular, e o Sr. Home, assim como outras pessoas de nosso conhecimento, repetiram muitas vezes o fenômeno produzido por São Cupertino. Logo, este fenômeno pertence à ordem das coisas naturais. Então, algumas pessoas, como o Sr. Home, pode levitar. O Sr. Home podia, né? Hoje ele levita mesmo que hoje ele é espírito. Mas outras pessoas podem fazer isso. Então, é um fenômeno, teoricamente, natural. Porque outras pessoas podem fazer, pode ser visto. Então não está derrogando nenhuma lei divina. É alguém que tenha poderes sobrenaturais. Nós já comentamos isso aqui antes, fica aí apenas a imagem para nós mudarmos de tela.